Boa noite, turma. Eu sou o chefe Jeff Novaes. Mais uma vez estou aqui na DC Gastronomia. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o continente africano, sobre a gastronomia africana, mas antes disso eu quero lembrar para vocês que apesar dessa imensidão que é o continente africano e por ser um dos mais populosos continentes do mundo, com aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, ainda 20% dessa população ainda passa fome, tá? E há uma mortalidade infantil muito grande pela falta de saneamento, desnutrição, doenças. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês e para introduzir a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco para vocês a respeito da escravidão. Não somente a escravidão que trouxe os escravos para o Brasil, mas aqueles escravos libertos que voltaram para a África. A principal porta de entrada e de saída dos escravos foi num país chamado Benin, que fica na África Ocidental. A maioria dos escravos que vieram para o Brasil e para outros países, que nem os Estados Unidos, tal, o norte aqui da América, são do Benin, Gana, Togo, Costa do Marfim, Camarões, tá? Senegal. Senegal é constituída por várias etnias, mas a principal é a etnia Wolof. Tá? Na região da África Ocidental e África Central, nós temos as etnias Wolof, Yorubá, Gula. Tá? Então, assim, os povos Mandiga. Então, o que nós precisamos saber primeiro sobre a gastronomia africana? As suas influências. Então, com o retorno dos escravos do Brasil para a África, lembrando que a porta do não retorno, tá? fica no Benin. Então, eles já sabiam que por ali eles passavam, eles faziam aquela trajetória nessa cidade de Oiodá ou Ajuda, tá? Aqui em português. Eles, em sua maioria, tinham certeza que não voltariam a ver seus familiares. Quando ocorreu a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, muitos voltaram para a região do Benin, para ir para os outros países de origem. Então, influenciou muito a gastronomia desses países, principalmente da África Ocidental e da África Central, a gastronomia brasileira, com alguns ingredientes já brasileiros. Então temos, por exemplo, o nosso inhame, o arroz, o amendoim, banana, o quiabo. Tá? O quiabo é muito utilizado em outras gastronomias, principalmente na gastronomia africana. Lá é conhecido como kombo. Tá? E temos outros pratos que nem o egusi. O egusi é feito com a semente do melão. É um ensopado, tá? Com tomate, cebola. O pessoal gosta de utilizar frutos do mar também. E eles foram adaptando de acordo com a sazonalidade do país. Iomi, para quem não conhece, é uma casca de uma árvore. Eles também fazem uma preparação com essa casca de árvore, muito saborosa. Temos o mbongo chobi. Mbongo chobi. Chobi ele é feito com peixe. Tá? É um ensopado de peixe muito saboroso e muito conhecido nessa área mais litorânea. Temos também o ingrediente, o fruto chamado marula. Marula é a mesma feita a bebida marula que nós estamos acostumados. Existem localidades com uma grande quantidade de elefantes, também tem esse fruto. Como os elefantes eles comem diretamente na árvore, mas eles também pegam as frutas do chão. Quando as frutas estão no chão ali, elas já fermentaram. Então isso deixa realmente os elefantes embriagados. Eles costumam sair pela floresta
alvoroçados. O que nós temos de influência aqui, que lá também você vai encontrar? O combo, que é o quiabo, que nós temos na região de Minas, o frango com quiabo. E lá nós temos o piripiri. O nosso inhame, que nós fazemos, lá eles fazem um bolinho chamado fufu. E lá, muito conhecido, é o arroz jollof. Então, quando a gente começa a tratar a alimentação, os ingredientes, a gente tem que pensar não somente daqueles que vieram para cá, mas daqueles que voltaram. Tá? E tem essa gastronomia muito influenciada por ingredientes brasileiros. Por exemplo, a mandioca, que eles não tinham esse conhecimento e aprenderam muito com os indígenas, que aqui também foram escravizados pelos portugueses. A própria batata, como eu me referi na primeira aula, eles também levaram para lá, fazendo algumas plantações. Então, muitas influências africanas vêm de outras regiões, outros países, outros continentes. Por exemplo, a África, o norte da África, mas também conhecido como região do Maghreb. Então nós temos lá a Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia, tá entendendo? E também temos a outra parte mais oriental, que é essa parte aqui essa mesma parte aqui da Argélia, Egito, que eu não estou me engano, essa parte aqui oriental, tá? Que é Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia, onde acredita-se que foi inventado o café. Tá? Nessa região do Quênia, Somália, toda essa região. Existe até alguns grãos que dizem ser os melhores, são os grãos arábicos do café, que acredita-se vir dessa região e da Arábia, onde faz praticamente fronteira. A única divisão que nós temos ali é uma área muito constituída por mares, que nós temos o Mar Mediterrâneo, na região o Mar Vermelho, na região da Somália, onde nós temos os piratas somalis. Então, é uma região muito conhecida, porém, a quantidade de ingredientes, a sazonalidade, o terroir das preparações, né, foi muito difícil. Hoje em dia, a gastronomia africana ela está tentando se estabelecer, mas não temos grandes chefes, não temos livros de receitas anteriormente a isso, porque as receitas eram apenas passadas pelos seus ancestrais. Hoje, com essa difusão da gastronomia pelo mundo, eles já estão meio que se adaptando a essa nova gastronomia. Então, temos grandes cozinheiros que estão surgindo e estão construindo essa nova gastronomia africana. O que nós temos de bom na gastronomia africana? Essa influência dos outros países faz com que a gastronomia africana ela tenha um tempero diferenciado. Por quê? Pela quantidade de insumos, peixes, carnes, apenas parando no quê? Em alguns costumes religiosos. Apesar da África ser um continente laico, a maioria dos africanos ainda são muçulmanos. Então os muçulmanos não comem carne de porco, não tem o costume de beber, de fumar, tá? Então, assim, esses costumes, eles constroem também as influências gastronômicas, tá? Lembrando que a região, pelas suas savanas, as grandes savanas africanas, então eles abatiam muitos animais de porte maior, como rinoceronte, elefantes. E o que eles faziam? Eles tinham o costume de cozinhar muito os alimentos. Tá entendendo? Eles tinham o costume de cozinhar e colocar tudo no caldeirão e fazer aquela misturada. Daí acredita-se que a origem da nossa feijoada. Porém,
O que acontece? No Brasil, no período da escravidão, eles também não tinham, os senhores, o costume de consumir e nem dar aos seus escravos a carne de porco, porque havia uma doença chamada escorbuto, tanto que quando eles compravam os escravos, eles olhavam os olhos, os dentes, o ouvido para ver se não havia sangramentos, que era um dos sintomas da presença do escorbuto nos escravos. Foi quando, durante um período, um grupo de escravos ficou em uma fazenda e foram descartados mesmo para que morressem, mas nessa fazenda havia pés de laranja e eles começaram a comer o fruto, tomar suco de laranja e começaram a melhorar a saúde. Então foi através disso que descobriu-se que a vitamina C ela combate o escorbuto. Por isso de colocar a laranja também na preparação da feijoada, tá? Para que ela deixe mais leve e para que ela combata essa toxinas e outras doenças que possam surgir através da carne de porco. Lembrando que naquele período nós não tínhamos um método de armazenamento dos alimentos, usando apenas a salga ou a confitar os alimentos na própria gordura dos animais. Os africanos, eles confitavam na gordura do elefante e quando vieram para cá, eles tiveram que começar a fazer essa adaptação com a gordura da carne de porco, tá? A gordura suína. Tanto que até hoje nós temos em várias regiões do Brasil, principalmente em Minas, um grande consumo da carne suína. As principais carnes consumidas na África são a carne ainda, que clandestinamente as carnes desses animais, caçadas de forma ilegal, mas também muito a carne de boi, a carne de vaca e as carnes de aves, fora os peixes, em toda essa região litorânea, existem muitas preparações com frutos do mar, por exemplo, com camarão, tá? Um bombô, chobi, ele utiliza também bastante frutos do mar, principalmente o camarão, mas costuma-se colocar também carne de boi e carne de vaca também, tá? Nessa preparação. Temos também a ilha de Madagascar, tá? Lembrando daquele filme, também pertence à região da África. O que nós assemelhamos a nossa gastronomia à gastronomia africana? Caruru, abará, vatapá, dendê, o nosso próprio angu, o mocotó, eles consomem até hoje, principalmente em toda essa região que eu falei para vocês, que é da África Ocidental e a África Central. Essa parte mais do Quênia, da Somália, Zimbábue, Zâmbia, que é a parte mais oriental também, eles consomem outros tipos de alimentos, muitas folhagens, feijão, eles consomem bastante também. Então, hoje eu estou trazendo para vocês um pouco dessas preparações, até como uma forma de uma introdução à gastronomia brasileira, tá? Porque a nossa culinária, ela foi construída com essas bases. E um grande exemplo disso, eu já falei em outro momento, é a respeito do arroz, que os povos que aqui habitavam, e na América do Norte também, durante a escravidão, eles só conseguiram trabalhar a agricultura do arroz por causa dos africanos, porque os africanos sabiam lidar com o plantio do arroz, e os americanos não, nem
os espanhóis, os portugueses que aqui estavam, eles não sabiam trabalhar, tá? Principalmente, como eu já falei, na região da Carolina do Norte, após a Guerra Civil nos Estados Unidos, eles perderam muito a produção do arroz, porque conforme os escravos foram libertos, em 1863, eles não sabiam como plantar o arroz, nem fazer a colheita ao tempo certo. Então isso prejudicou muito os americanos, tá? Porque eles só sabiam escravizar, eles não se preocupavam em aprender ou trocar experiências naquele período. Então, por azar deles também. Temos o café. Então acredita-se, né, realmente que o café tenha sido descoberto nessa região da África Oriental. Temos um exemplo disso, os grãos arábicos. A muamba de galinha é um dos pratos mais saborosos e principais da gastronomia africana, que compara-se com o nosso xixi de galinha, né? Para quem conhece o xixi de galinha, nosso prato brasileiro da região norte e nordeste, ele é muito consumido. E o nosso munguzá. O que é o nosso munguzá? É o nosso feijão cozido com carnes, linguiça, embutidos, alguns grãos de milho costumam colocar também, canjica. É um prato muito saboroso, muito apreciado na região de Pernambuco e Paraíba, tá? Então hoje eu trouxe um pouco assim para vocês dessa gastronomia, mas vale muito a pena conhecer a gastronomia da África, lembrando que ela não é tão divulgada. Aqui no Brasil, por exemplo, tem poucos restaurantes africanos, mas quando você chega na África, o que você vai se deparar muito é com a hospitalidade. A hospitalidade do povo africano é praticamente a mesma hospitalidade que você tem aqui no Brasil. As pessoas querem que você consumam o alimento deles, que você conheçam os temperos e de uma forma diferente. Vou pegar, por exemplo, a região da Etiópia, onde tem os costumes. Tá? Lá ainda são muito preservados os costumes. A maioria dos alimentos são consumidos com a mão, tá? Mas há uma ordem para que você vá fazendo essa refeição, tá? Primeiro são os anciões, os mais velhos, depois as mulheres e por último as crianças, os homens e as crianças. Mas as crianças, elas que lavam a mão dos idosos, dos ancestrais, porque elas são as últimas a fazer essa refeição, tá ok? Isso só não é seguido quando há um convidado. Por exemplo, se você chegar na África, você fará essa refeição juntamente com os anciãos, tá? Com os anciões. Então é muito preservado isso na cultura africana. E eu trouxe hoje um pouco aqui para vocês essa maravilha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Falei de uma forma aqui muito mais simplificada, tá? Rápida, para que vocês entendam um pouco a gastronomia de uma forma mais simples, porque ela é muito abrangente e muito mais ampla do que isso. Então eu estou fazendo só essa introdução e depois eu vou trazer mais alguns pratos, algumas receitas, já com ficha técnica e passar para vocês, tá ok? Então eu sou o chefe Jeff Novaes, estou aqui na DC Gastronomia. Quero aproveitar para pedir para vocês compartilharem, se inscrever no canal, deixa o like, tá? Compartilha com um amigo, com um familiar, tá ok? Então mais uma vez eu quero agradecer a vocês e deixar um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.